Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês, olha só, a review dessa baita máquina que a Samsung deixou aqui para eu testar, que é o Galaxy Book 3 Ultra. Essa aqui é a versão i7 com a RTX 4050 e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência usando essa máquina ao longo do último mês. Se você quer comprar um Book 3 Ultra ou qualquer outro aparelho que a gente testa aqui no canal ou que a gente não testou ainda, aqui na descrição eu vou deixar o link das lojas parceiras do canal. Lá você compra qualquer produto com condições especiais e com a certeza de que ele vai chegar na sua casa. Muito bem, olha só, aqui a gente tem o Book 3 Ultra. Ele é um computador relativamente grande, porém, pelo tamanho eu achei ele bem leve, bem fino e ele tem algumas vantagens bem legais que eu acho que vale a pena você ficar nesse vídeo para ver se vale a pena comprar ou não essa máquina. Antes da gente falar exatamente do computador, eu queria chamar a atenção para uma coisa, o carregador desse computador. Esse carregador aqui, ele é relativamente grande, tá? Ele tá sem o fio, ele tá um pouquinho sujo, tá? Já recebi ele assim. Mas a parte legal desse carregador que eu queria trazer para vocês é que ele é um carregador igual de celular, tá vendo? Tem uma USB-C aqui, você liga direto na tomada. Não é aquele carregador que tem uma fonte no meio. Isso é bem legal porque acaba sendo bem mais portátil. Ponto que eu queria chamar a atenção, vou deixar até uma imagem aí para vocês, é que eu acabei de gravar o teste de gameplay aqui no Book 3 Ultra. E esse carregador, pô, eu terminei o vídeo, fui arrumar o setup para gravar aqui a review. E quando eu vi que eu fui tirar ele da tomada para trazer aqui para a gente gravar, ele estava muito quente. Eu coloquei o termômetro aqui para a gente ver quantos graus estava já uns 5 minutos depois de terminar o vídeo e ele estava 54 graus. Isso me deixou um pouquinho preocupado, porque eu não joguei nem meia hora e o carregador estava muito quente. Outro ponto também, aqui com a nossa balancinha, vamos ver quanto pesa esse carregador. Olha só, colocando ele aqui, a gente tem 268 gramas, ou seja, é um carregador bem pesado. Aproveitando que a balança está aqui, a Samsung fala que esse computador aqui pesa só 1,790 kg. Será que é isso mesmo? Ó, colocando ele aqui, ó, 1,808 kg, 1,807 kg, ou seja, tá bem perto aí do que eles falaram, dá 15 gramas de diferença. Outro ponto legal em relação a essa máquina, na minha opinião, é que ela tem 16,5 milímetros, ou seja, um pouquinho mais de 1,5 cm de espessura. Para uma máquina desse tamanho, com essas especificações, eu julgo que ela é bastante fina. Um computador grande, que pesa menos de 2 kg e que você pode jogar praticamente qualquer jogo do momento, realmente eu acho que é bem legal. Só fazendo um overview aqui na máquina, eu já fiz esse overview no vídeo de unboxing, que eu vou deixar aqui no card, mas vale a gente falar. A gente tem 4 suportes de borracha, tá? Esses suportes escondem os parafusos para a gente tirar a tampa. A gente tem uma baita grelha aqui de entrada de ar, tá? Provavelmente as ventoinhas, pelo que eu vi, ficam aqui e aqui. Aqui ele tem esse suporte da AKG para áudio e eu vou falar para vocês, né, mais para frente sobre o áudio, mas ele é bem legal. E aqui a gente tem as duas saídas de áudio, tá? Nas laterais. Se a gente olhar na parte da frente não tem nada, e se a gente olhar aqui nas laterais, olhando o computador de frente do lado esquerdo, a gente tem uma entrada HDMI e duas USB do tipo C, tá? Legal que as duas aqui tem suporte a Thunderbolt 4. E olhando do lado direito, né? Aqui a gente tem uma entradinha para cartão de memória, o micro, tá? Não o cartão normal. A gente tem um USB do tipo A normal e a gente tem uma entrada para fone de ouvido e microfone. Abrir a máquina aqui, enquanto ela vai ligando, vamos falar um pouquinho sobre o que faz tudo isso aqui rodar. Aqui a gente vai ter um conjunto bem legal, na minha opinião. Essa máquina especificamente vem equipado com um Intel Core i7 da 13ª geração, 13700H. O clock dele vai de 2.4 GHz até 5 GHz. E a gente tem 24 MB de L3 cache. Além disso,
Outra cereja do bolo aqui nessa máquina é justamente a placa de vídeo. Aqui a gente tem uma NVIDIA GeForce RTX 4050, que já é da última geração disponível no mercado. Ela tem 6 GB de memória RAM GDDR6. Tudo isso roda em conjunto com apenas 32 GB de memória RAM, é muita memória RAM, é o que eu esperaria num computador como esse. Sendo honesto, eu acho que eu poderia esperar até 16, tá? Mas a Samsung já colocou 32 GB de RAM, e esses 32 GB são LPDDR5 de 1600 MHz. Por fim, a gente tem 1 TB de SSD NVMe do padrão PCI Express, e a gente ainda tem um slot livre caso você queira fazer o upgrade de armazenamento, mas eu acho que 1 GB já é bastante coisa. Você vai estar muito bem servido aqui no hardware desse computador. Obviamente que eu testei essa máquina, eu testei jogando, eu vou deixar o link aqui para vocês no card, mas esse vídeo de gameplay vai sair depois da review, então se você estiver assistindo antes e ele ainda não estiver ali, fica de olho aqui no canal porque vai sair. Aliás, o melhor jeito para você receber as informações é você se inscrever aqui no canal, deixa seu like, ó, escaneando aqui o QR Code, você já vai direto pro nosso Instagram, onde eu posto tudo em primeira mão. Eu rodei o Cinebench, né, que é um programa de benchmark que eu uso aqui para fazer benchmark de computadores, e olha só, olhando aqui a minha colinha, eu consegui 14.471 pontos, e lá no ranking geral do Cinebench ele ficou em 4º lugar, lembrando que eu rodei essa máquina no modo alto desempenho. Para falar a verdade, eu rodei essa máquina 2 vezes no Cinebench, uma no modo normal e uma no modo alto desempenho, e eu consegui uma ligeira diferença, tá? Foi mais ou menos 1.000 pontos, 1.500 pontos de diferença usando em uma configuração ou na outra, então dá sim diferença. Além disso, como a gente já espera, a gente tem aqui, né, rodando o Windows 11. Falando em temperatura de GPU, CPU e tudo mais, nos testes de gameplay que eu fiz, em geral, eu consegui manter a GPU em cerca de 75 graus, mesmo em 100% de uso, mas a CPU ficou um pouco mais esquentadinha. Ela ficou ali de 85 a 93 graus, mais ou menos, dependendo de quanto ela estava sendo exigida. Lembrando que eu fiz todos os testes com essa máquina apoiada na mesa, justamente para a gente simular uma situação normal, né? Eu não usei em algum suporte que favorecesse o fluxo de ar. Se você usar, com certeza você vai conseguir resultados melhores. Mas na prática, pô, Léo, e aí, beleza? Você rodou, chegou a 90 e tantos graus, e a temperatura da máquina em si, né? Quando a gente está jogando, o teclado fica muito quente? Olha, o teclado não me pareceu muito quente, e eu fiz várias aferições usando o termômetro a laser, inclusive no vídeo de gameplay eu falo muito sobre a temperatura. Em geral, nas teclas WASD eu consegui no máximo 40 graus de temperatura. Então aqui mais ou menos 40 graus, em geral todo o teclado eu consegui cerca de 40 graus, mas aqui ó, mais próximo da tela, principalmente entre a parte do teclado e a tela em si, essa faixinha aqui, nos extremos, né, do suporte eu consegui mais de 40 graus, tá? Chegou até a 48 graus. Aqui no meio, bem fresquinho. Na parte de baixo, aqui onde tem o touchpad, em geral ficou entre 25 e 33 graus mais ou menos. Ou seja, eu achei um desempenho térmico bem legal, principalmente se a gente levar em consideração que essa máquina estava rodando perto do limite, né, tudo em 100%, apoiado na mesa. Então, na minha visão, é um bom resultado. Eu não senti o teclado quente, em nenhum momento isso me incomodou. É o que eu esperaria numa máquina desse tipo. Colocando aqui a tela para vocês, o único ponto que me desagrada um pouco é justamente o fato da tela ser bem espelhada, tá? Olha só, com ela apagada, vocês vejam que faz muito reflexo, né? Eu preferiria que a tela fosse fosca, uma solução que eu particularmente não gosto. No caso dos outros Book 3, o 360, eu imaginei que a tela fosse dessa forma justamente porque ela é touch. Mas não é o que a gente tem aqui, essa tela não é touch, aliás, esse é um ponto muito importante para você saber. No Ultra a tela não é touch.
E aí, eu não sei qual a real necessidade da gente ter uma tela assim, né, que é refletiva, né? Eu realmente não sei por que a Samsung fez isso. Eu preferiria que fosse uma tela fosca. Contudo, apesar da gente ter, né, uma tela reflexiva, e vejam só que ela balança bastante, e esse aqui é o máximo de inclinação, ó, que a gente consegue ter da tela, tá? Ponto importante. Aqui a gente tem uma solução fantástica, né, de tela, é o que a Samsung tem de melhor. A gente tem uma tela 16 polegadas Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz de taxa de atualização, mas o grande destaque aqui é que ela é uma tela 3K, ou seja, ela tem resolução 2880 por 1800. É uma resolução muito legal, você vê a diferença quando você está jogando, tá, ou usando a máquina. Eu coloquei a tela do Book 3 360 e a do Ultra lado a lado e é bem nítida a diferença de qualidade, tá? Seja de brilho, de contraste, de resolução, enfim, aqui a gente realmente tem uma tela que faz jus ao preço do notebook, tá? Um ponto que eu queria chamar a atenção, porém, é que ela é uma tela bem fina, como vocês podem ver aí, é bem difícil focar, tá? Porque ela é realmente bem fininha. E qual que é o problema disso? Nas outras máquinas Book 3, eu vi muita reclamação, na verdade na Book 2, de gente falando que a tela trinca. Não é o que acontece aqui, tá? Essa tela até agora pelo menos não trincou, mas eu acho que se você der uma mexidinha um pouco mais forte, grandes chances dela trincar, porque ela é bem fina e grande, né? 16 polegadas, na minha opinião, já é um notebook bastante grande. Eu geralmente me limito até 15.6 polegadas. De qualquer forma, a gente está falando de uma baita tela com uma baita qualidade. Poderia ser touch, eu senti falta disso, mas enfim, não vamos reclamar. Outro ponto óbvio, como ela não é touch, ela também não tem suporte a S Pen. Mas o que complementa a experiência aqui com essa tela é justamente o áudio, né? Aqui a gente tem um som que é assinado pela AKG, é um som com 4 falantes, tá? Olhando a minha colinha aqui, ó, a gente tem 2 woofers de 5 watts e 2 tweeters de 2 watts cada, né? E isso proporciona uma experiência de áudio muito legal. Realmente a qualidade de áudio aqui nesse notebook é muito melhor do que dos outros notebooks que eu costumo testar aqui no canal. Então, eu particularmente não uso muito o áudio do notebook, eu só uso fone de ouvido, mas se isso é importante para você, aqui você vai ter um áudio de bastante qualidade. E claro, a gente não poderia deixar de testar a webcam, né, desse computador. Aqui a gente tem uma webcam Full HD, ou seja, 1920 por 1080. Ela tem microfones duplos, né? E é importante a gente falar que eu nunca edito nem imagem e nem áudio das gravações que eu faço na tela. O que você achou aí da qualidade dessa webcam? Ó, vou até mexer aqui, mudar a perspectiva para vocês terem uma noção, né, da real qualidade. Aqui na tela, a impressão que eu tenho é que ela tem uma qualidade muito boa, tá? Eu, pelo menos, tenho essa percepção. Deixa aqui nos comentários o que você achou da qualidade da webcam. Muito bem, vamos falar agora de teclado e touchpad. Aqui, ponto importante. Olha só, a gente tem um teclado, obviamente, grande, porque a máquina é grande. O legal desse teclado, né? Aliás, tem algumas coisas legais. Primeiro, ele é um teclado retroiluminado ABNT2. Ou seja, tem o cedilha aqui. Outro ponto legal, né, é que a gente tem o teclado numérico aqui do lado, tá? Inclusive com Enter, né? Aqui é um teclado numérico pequenininho, mas que na minha opinião é obrigatório numa máquina que tenha 16 polegadas, como é o caso dessa aqui. A minha crítica, como, né, eu já fiz em todos os modelos do Book 3, é que a barra e a interrogação ficam na tecla Q e W. E se você precisar digitar, né, a interrogação, ou você vai apertar Alt GR W ou Ctrl Alt W. E o ponto de interrogação é né, assim, um caractere que a gente costuma usar bastante, a barra também. Então fica um pouco desconfortável, né, da gente ter toda hora que ficar apertando Alt GR e W. Eu, né, gostaria muito mais que fosse Shift botão aqui, né, perto do Shift, igual qualquer teclado. Mas enfim,
As setas aqui são pequenininhas, mas não sei se isso é um grande problema. E aí, né, outro ponto legal é que aqui nas teclas de função, né, ESC e função, a gente tem várias funcionalidades legais, né? A gente pode entrar apertando o FN e essas teclas, a gente pode configurar o desempenho do computador, se você quer bloquear o webcam, brilho do teclado retroiluminado, volume, mudo, desligar touchpad, que aqui nesse caso é importante porque o touchpad é enorme, né? Enfim, brilho, dá para você entrar em contato com a Samsung via chat aqui direto, ou seja, é um teclado bem completo, né? O fato dele ser retroiluminado, numa máquina como essa é obrigatório, na minha opinião, e a gente tem aqui, ó, nesse botãozinho aqui, um leitor de digitais, que também é um ponto muito bem-vindo. No geral, a experiência é de um teclado normal, as teclas não são mecânicas, é um teclado confortável de usar, mas é bem padrão de notebook mesmo, tá? Aquelas teclas que não andam muito, me lembrou um pouco a experiência que eu tive com o MacBook, tá? Usando esse teclado. Falando sobre touchpad, aqui, a gente tem um baita de um touchpad, né? Não tem nem o que falar. Só para vocês terem uma noção, esse touchpad tem mais ou menos 10.7 por 15 centímetros. É muita coisa, ele é um touchpad muito grande e obviamente é ótimo, né, você mexer num touchpad como esse. Aqui ele tem toque, ó, até aqui mais ou menos, ó, você ainda consegue clicar, aqui você já não consegue mais. Responsividade dele é maravilhosa, não tenho o que falar também. Mas, honestamente, quando eu vi no lançamento, eu esperava que esse touchpad fosse gerar uma experiência muito boa, né? Por ele ser enorme e tal, falei, vai facilitar muito o meu uso. Não mudou muita coisa não, tá, gente? Assim, é óbvio que é muito legal, mas assim, na prática você mal usa tudo isso porque, enfim, ele é muito grande. Um ponto importante só pra gente falar é que esse touchpad é 39% maior do que o touchpad da geração anterior, ou seja, foi uma grande melhora aí, né? Principalmente se você usa, né, um touchpad desse tamanho. Ele também tem suporte ao Wi-Fi 6E, eu honestamente não fiz o teste para ver, e ele tem Bluetooth 5.1. Também tem aquele sistema que a Samsung colocou em todos os Book 3 para você fazer a conexão com o celular, tem todos os aplicativos da Samsung e tudo mais, ou seja, é um computador da linha Book 3. Por fim, aqui a gente tem uma bateria de 76 Wh, uma bateria que dura bastante, obviamente não é uma bateria para você jogar, né? É uma bateria para você trabalhar aí remotamente com o computador. Eu acho que é mais do que o necessário, na verdade, durou bastante tempo. Ela demora um pouco para carregar, porque é uma bateria maior, mesmo com um carregador daquele tamanho, tá? Que se eu não me engano é de 100 watts esse carregador, né? Mesmo assim ele demora um pouquinho para carregar. Enfim, é basicamente isso que a gente tem aqui. Para a gente falar se vale a pena ou não vale a pena, como eu sempre falo para vocês, a gente precisa olhar valores. E aí, tá valendo a pena? Tá barato? Não tá barato? Enfim, no caso da Samsung, é sempre complicado porque a Samsung faz muita promoção via cupom das lives ou promoções em lojas específicas. Então você olhar o valor de um produto Samsung é complicado, porque esse computador, por exemplo, foi lançado a 18 mil reais. Hoje ele não custa mais 18 mil reais. E aí, assim, você sempre consegue uma promoção ou outra para pagar mais barato. Pelo que eu andei acompanhando, esse computador está na faixa de 13 mil reais. É um valor bem alto. Se você conseguir pagar, na minha visão, 10 mil ou menos, esse computador vale muito a pena pelo que ele oferece. Por mais de 10 mil, você conseguiria pegar um notebook Alienware, por exemplo, para jogar, né, que vai ter uma 4070, que vai ter um processador, né, i7 também da última geração. Porém, a Samsung também tem uma versão com i9 e a 4070, só que aí ele já é bem mais caro, cerca de 3, 4 mil reais mais caro. A parte legal é que a oferta de notebooks i9 no mercado é bem limitada, então, né, acaba sendo bom você ter essa opção da Samsung. Eu acho que a grande questão aqui, quando você vai comprar uma máquina como essa, é você entender qual que é o seu perfil de uso, né? Vale a pena comprar? Com certeza vale. É uma baita de uma máquina, você vai estar extremamente bem servido em praticamente todos os aspectos. Porém, se o seu foco é produtividade, edição de vídeos, edição de fotos, rodar programas tipo AutoCAD, né, de renderização e tudo mais,
é uma máquina que vai te atender perfeitamente bem. Ela é leve, portátil, fina, você consegue levar por aí de forma bem fácil, tem uma tela de excelente qualidade. Se você vai comprar uma máquina para jogar especificamente, eu buscaria um computador gamer, provavelmente um Alienware ou um Acer Gamer aí, top de linha, que você vai ter configurações bem parecidas ou até iguais, mas todo o ecossistema daquela máquina vai estar voltado para jogos. No meu caso, qual que é o meu uso? Eu uso para produtividade, ou seja, edição de vídeos na internet, etc., fazer meus roteiros e tudo mais, e eventualmente eu jogo, né? E aí acabou servindo muito bem, porque eu consigo fazer tudo que eu preciso e quando eu quero jogar eu entro lá e jogo. Mas isso, né, se ele vale a pena ou não vale a pena, vai depender do seu uso, né? Para que você quer uma máquina como essa aqui? Eu definitivamente recomendaria você comprar caso você tivesse interessado em produtividade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar, a gente se vê no próximo vídeo.